Graças a Deus, irmãos. Alegria estarmos aqui mais uma vez, adorando o nome do Senhor. Nós somos o povo que Ele escolheu para este propósito. Propósito de adorar e de bendizê-lo. Convido a igreja a abrir na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Nosso pastor está em Pontas de Pedra, realizando lá a Santa Ceia, como sempre, ao segundo domingo do mês. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, mais uma vez, diante de Ti, pedimos a Tua direção e iluminação neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é típico de quando nós temos um problema de saúde, uma urgência, um mal-estar, nós procurarmos um médico. A gente procura um pronto-socorro para estar tratando ali daquele mal. Ou seja, a gente busca solução para um problema de saúde. Também eu me lembro que quando tivemos, há poucos anos atrás, a pandemia, rapidamente também se buscou soluções para aquele mal desconhecido que assolava milhares de pessoas no mundo. Não só na saúde física, não só nessas questões acerca do corpo, mas também nós temos doenças na alma, doenças da parte imaterial do ser humano. E a Bíblia descreve como origem de todas essas doenças o pecado. E por causa disso, Cristo ele vem ao mundo tirar o pecado do mundo, perdoar o pecado das pessoas, a fim de solucionar um problema que assola todo o cosmos, que assola toda a humanidade. A carta de Paulo aos Colossenses também tem esse mesmo critério, esse mesmo interesse, solucionar um problema. Colossos era uma cidade que recebeu a fé por meio de um discípulo de Paulo, Epáfras. Enquanto Paulo pregava em Éfeso, a fé cristã se expandiu e por meio de Epáfras chega na cidade de Colossos. E os colossenses rapidamente se organizam como uma igreja. Quando Paulo escreve essa carta, ele não tinha chegado aí em Colossos. Alguns dizem que ele nunca chegou, nunca pôs os pés na cidade de Colossos. Mas ele escreve aquela cidade tentando resolver, solucionar um problema seríssimo. Um problema que os teólogos chamam de a heresia de Colossos. Porque depois que o evangelho chega àquela cidade, depois que os habitantes ali ouvem a mensagem de salvação, outras mensagens, um outro tipo de mensagem, chega também à igreja do Senhor. Essa heresia de Colossos, ela era uma mistura de judaísmo com o paganismo, com filosofia grega, e ela dizia que não era suficiente crer em Cristo para ser salvo, mas era preciso se isolar, levar uma vida ascética, separada, subir num lugar isolado e estar vivendo ali para não se contaminar com o mundo. E era preciso você ter uma série de rituais, às vezes da lei, às vezes novos rituais criados da cabeça das pessoas com a intenção de conseguir a purificação dos pecados. Essa heresia, ela também fazia com que as pessoas adorassem figuras angélicas. Os anjos eram adorados
pessoas da cidade, e a igreja começava a acreditar num falso ensino de que os anjos também deveriam ser assim adorados. Era uma mistura de crença que havia se instalado naquela cidade. Mas, na prática, o que é que essa heresia ela fazia? Era diminuir a pessoa e obra de Jesus Cristo. Porque ela dava a entender, com toda essa miscelânea de ensinamentos, de que Cristo não era suficiente para a nossa salvação, mas sim que era preciso acrescentar outras coisas, outros ritos, outras crenças ao Evangelho. Por isso que no capítulo 1, se você observar, do versículo 15 até o versículo 23, o apóstolo Paulo ele desenvolve uma cristologia pesada, densa, truncada, acerca de Cristo, da sua pessoa e da sua obra. O apóstolo, com sua habilidade de escritor, ele escreve no grego original, dá para perceber isso, que do 15 ao 23, ele escreve não um texto qualquer, mas é um poema, é um hino, é uma canção que ele usa ali de forma poética, falando de Cristo, da sua beleza, da sua pessoa, da sua obra, de tudo que ele realizou. Ele trata isso de uma forma poética, muito densa e muito truncada, de uma forma perfeita. O que Paulo queria aqui era justamente resolver não a doença física, mas um mal espiritual que tinha se instalado na vida da igreja. E era preciso trazer de volta a supremacia de Cristo na mente e nos corações daquelas pessoas. Então, meus irmãos, nesta noite eu gostaria de falar, aproveitando também que estamos no mês da Reforma Protestante, gostaria de falar sobre solos Christus, porque cremos somente em Jesus. Nós cremos somente em Jesus, porque Ele é o caminho. Observe o versículo 6. O que é que o apóstolo Paulo diz? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Esse termo receber é um termo técnico. Esse receber que ele fala é de alguém que recebe um ensinamento, alguém que ouve uma instrução, uma mensagem. O apóstolo Paulo está dizendo, ora, como recebestes Cristo Jesus, assim também andai nele. Ele está dizendo, aquilo que vocês ouviram no início por Epáfras, aquilo que vocês ouviram do Evangelho no começo, de que Cristo é o Salvador do mundo, de que crendo nele nós somos salvos, e isto vocês devem permanecer crendo. O interessante é que ele fala Cristo Jesus. Ele enfatiza, ao falar, em vez de Jesus Cristo, falar de Cristo Jesus, ele fala primeiro do título, para depois falar o seu nome próprio. Ele está tratando esse Cristo que fez a obra messiânica, esse que estava no alto, que desceu, que encarnou, que morreu, mas que ressuscitou, que subiu ao céu, que fez obra completa. Esse que vocês ouviram falar de tudo isso que ele fez, é nele que vocês devem perseverar, porque ele é o caminho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. O termo receber fala de uma instrução formal, algo que eles ouviram doutrinariamente, formalmente, acerca de Cristo. Mas ele diz, isso da forma como vocês receberam, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. O apóstolo Paulo, ele usa o verbo andar aqui, como no Antigo Testamento se fala de andar. Quando você vê em Gênesis,
Deus falando com Abraão, depois de ter passado 13 anos sem se manifestar a ele, sem falar com Abraão, porque Abraão tinha pecado, tido um filho fora do casamento com a serva. Então, depois de 13 anos, Deus chega para Abraão e diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Andar fala de comportamento ético, a forma de viver, a forma de estar vivendo no meio deste mundo. Andar aqui é uma metáfora acerca da vivência humana. Também nós vemos em Gênesis 5:24, um personagem também famoso, dentre as primeiras histórias narradas do Gênesis. Nós vamos falar também de Enoque, capítulo 5, versículo 24, diz assim: e andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. A Bíblia diz que Enoque, esse personagem real que a Bíblia relata, ele andou com Deus, ele viveu como um servo de Deus, temendo a Deus, crendo em Deus. E um dia ele desaparece, um dia Deus o toma para si, porque ele anda com o seu Senhor, porque ele serve a sua vida. Ele não era o servo porque estava num culto apenas, mas a forma dele viver transmitia aquilo que ele cria, que ele confessava, que ele professava. A sua vida era uma confissão no Deus que ele servia. E o que aconteceu com esse homem? Um dia ele desapareceu, um dia ele foi levado por Deus, porque ele andou com o Senhor. A figura de Enoque, irmãos, é um tipo da igreja de Cristo nesse mundo. Porque a igreja do Senhor, lavada, remida no sangue, que creu, que se batizou, que persevera, que faz a obra do Senhor, que espera a volta de Jesus, essa igreja que anda na terra com Deus, um dia também vai ser levada pelo Senhor. E assim como aconteceu com ele, também acontecerá conosco. Nós seremos tomados por ele, levados deste mundo, e nos encontraremos com ele nos ares. Porque nós servimos ou cremos somente em Jesus. Primeiro, porque ele é o caminho, como ele mesmo disse. Segundo, porque é dele que nos nutrimos e obtemos o crescimento. No versículo 7, ele diz: nele radicados e edificados. O que é radicado? Radicado é enraizado, é raiz. Ele usa essa metáfora de uma raiz que cresce para baixo, que se aprofunda, que está fixada, que está segura. E uma planta, irmãos, por meio da sua raiz, ela vai em busca de nutrientes para se desenvolver, para crescer, para dar frutos. É por meio de Cristo que a nossa vida espiritual se desenvolve. É somente estando enraizados em Cristo, aprofundados nele, que teremos nutrientes necessários para obtermos uma vida espiritual plena. Hoje, existem muitas propostas, muitas mensagens, muitas vozes que dizem: venha que aqui você vai se aproximar de Deus, venha que aqui você vai se desenvolver espiritualmente. Mas se essa voz, ela não está tratando do Evangelho de Jesus Cristo, é falso, é demoníaco, é diabólico, é um engano de Satanás, como desde os tempos antigos ele faz, como desde o Éden ele fez ali com Adão e Eva. Porque o verdadeiro crescimento espiritual, o verdadeiro desenvolvimento, assim como a planta que tem raízes profundas, somente conseguiremos estando com Jesus, enraizados, apegados, agarrados a Ele. Também o texto diz:
edificados. Ele usa aqui mais uma metáfora. Agora ele fala de uma edificação, ele fala de uma construção, algo que está sendo levantado, algo que está sendo erguido, algo que está sendo completado, algo que está sendo aperfeiçoado. E ele fala, é nele, é em Jesus, da forma como vocês receberam, é estando enraizados e edificados nele que vocês vão crescer espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz, porque somos cooperadores. Ele fala dele como um pregador da palavra, como obreiros do Senhor. Ele diz, porque de Deus somos cooperadores. Agora, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Observe que em Corinto ele usa a mesma figura. Ele fala de radicados e edificados a Colossenses, e aos Coríntios ele fala de lavoura de Deus e edifício de Deus. A igreja do Senhor, aquele que ouve a mensagem, aqueles que creem em Jesus, eu, você, nós somos aperfeiçoados por meio da pessoa e da obra de Jesus. Assim como uma planta, uma semente que foi colocada na terra, germinou, as suas raízes se aprofundaram e ela cresce. Assim como um edifício que um edificador projetou, trouxe os materiais e começou ali o mestre de obra a ordenar e levantaram a construção. É isso que Deus está promovendo em nossa vida espiritual. Agora, o centro de tudo isso, a base de tudo isso é Jesus Cristo. Se alguém chegar com outro fundamento, se alguém chegar com outra ideia, com outra mensagem, com outro nome, com outra pessoa, é falso. Não acredite. Porque essa heresia é antiga. Essa heresia já tem mais de 2.000 anos, se a gente for olhar para esse texto. Se a gente for olhar para o texto bíblico como um todo, essa heresia vem desde que o Senhor, ele cria o mundo e o diabo começa a trabalhar contra a humanidade. O diabo tentando descredibilizar a palavra do Senhor e a pessoa de Jesus Cristo. Porque cremos somente em Jesus. Nós vimos que cremos nele porque ele é o caminho. Nós vimos que cremos nele porque é dele que nos nutrimos e obtemos crescimento. Também nós cremos somente nele porque nele a nossa fé deve ser firmada. Versículo 7 diz, nele radicados e edificados e confirmados na fé. É como um termo legal. A palavra confirmado aqui é um termo legal. É como duas pessoas que fazem uma promessa. É como duas pessoas que firmam um acordo, algo que estava de boca, mas duas pessoas se juntam agora, ou fazendo um contrato, ou numa união matrimonial, e eles selam, eles confirmam aquilo ali. Ele está dizendo, é em Cristo que nós devemos ser confirmados. Porque as pessoas lá fora, quando nós evangelizamos, elas dizem, eu tenho a Deus. Eu tenho a Jesus, eu nasci já com Jesus no meu coração, mas não tem confirmado isso, não tem confessado, não tem batismo, não tem frequência com a comunidade da fé, mas diz que tem Deus no coração, mas falta confirmação, falta compromisso. E ainda ficam titubeando entre dois pensamentos, como se houvesse outro Salvador, como se houvesse outro Redentor, como se fosse conseguir alcançar a salvação por meio de outra coisa. Mas em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim, porquanto há um só Deus e um só mediador, ou seja, uma só ponte, uma só ligação entre Deus e os homens. E quem é? Cristo Jesus. Não importa
com quantos acordos ou quantos caminhos você percorra, mas o único caminho que vai vincular você verdadeiramente a Deus e confirmar diante dos homens e diante de Deus que você verdadeiramente é salvo, é um compromisso com Jesus. Não há outro mediador, não há outro salvador, e precisamos ser confirmados. Ele está combatendo aqui a heresia. Ele está dizendo assim, olhe, é somente a Cristo que deve ser exaltado no meio de vocês. É somente Cristo que deve ser glorificado. E Ele é suficiente. Porque o que acontece com as igrejas, o que acontece no catolicismo, o que acontece com as novas igrejas e seitas que aparecem, é adicionar alguma coisa. É Jesus, mais um santo. É Jesus, mais a oferta que vai te salvar. É Jesus, mais a adoração, a figura do pastor. É Jesus, mais um ritual, uma caminhada de joelho, subindo uma montanha até um templo. Tudo isso é falso. Porque a Bíblia diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo. É isso que nós precisamos crer. E aqui o apóstolo Paulo ele está desenvolvendo esse crer. Ele está explicando como é que aquele que crê deve se portar. Ele é aquele que recebe, mas simplesmente não é receber de ouvir, mas é andar nele, ser enraizado nele, ser edificado, ser confirmado. É andar com Jesus para que um dia possa ser levado por ele, como Enoque foi. Irmãos, por que é que cremos somente em Jesus? Ele é o caminho, porque dele nos nutrimos e obtemos crescimento, porque nele a nossa fé é confirmada. E também, irmãos, porque somente a ele devemos dar glória. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz assim, por isso diz, quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui está tratando da glorificação de Cristo. Depois que Cristo fez a sua obra, depois que Cristo pregou, morreu, ressuscitou, ele retornou aos céus. E o apóstolo Paulo, citando um salmo, interpretando um salmo, que diz isso, que quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. Ele levou consigo, ele está dizendo assim, quando Jesus ele voltou para os céus, quando ele retornou à presença de Deus diante do Pai, quando ele voltou e se apresentou, não diante do templo de Salomão, onde tinha o véu, que o sacerdote entrava, que aquilo ali era uma cópia, porque a própria Bíblia diz que era uma cópia do original, porque Deus disse a Moisés, Moisés, faze conforme o modelo que tu viste. Deus mostrou o modelo e Moisés executou o tabernáculo e depois o templo. Mas Jesus não entrou no templo, no Santo dos Santos terreno, mas depois que ele sobe, ele entra no Santo dos Santos celeste. E o que é que o texto está dizendo? Ele subiu às alturas, mas ele não subiu sozinho. Ele levou cativo o cativeiro. Literalmente, irmãos, você olha no grego, essa palavra de levou cativo, cativeiro, significa, literalmente, ele levou consigo alguns prisioneiros. Ou um grupo de prisioneiros. Ele está dizendo assim, quando Jesus realizou a sua obra que voltou, ele levou para diante de Deus Pai algumas pessoas, um grupo de pessoas que estavam cativas. Isso não no sentido físico, irmãos, mas no sentido representativo, porque temos na figura de Jesus a figura de um sumo sacerdote que intercede. Quando ele entra no Santo dos Santos, ali nele estamos eu e você. Nós não estamos diante de Deus em carne e osso,
mas estamos diante de Deus, e Deus tem nos recebido, tem nos abençoado, tem nos sustentado, porque Jesus está intercedendo por nós agora. A igreja é sustentada pela oração e intercessão de Jesus. Se eu e você estivéssemos reunidos aqui, sem ser reunidos em nome de Jesus, a gente estava aqui simplesmente falando com as paredes. Mas quando nós estamos aqui orando, louvando e ouvindo a palavra, esse culto, ele é sustentado, porque Jesus subiu e nos levou, e nos deixou, e nos colocou diante da presença de Deus espiritualmente. Todo aquele que crê em Jesus está vinculado, está diante de Deus e pode prestar o seu culto, porque o culto é intermediado por Jesus. E só a Ele nós devemos dar glória. Mas eu quero ainda entrar um pouco mais aqui, irmãos, nesse aspecto. Num texto de Apocalipse, capítulo 5. Escute o que diz. O versículo 9 ao 10. João está tendo uma visão. E ele vê 4 seres angélicos que representam os seres da criação em toda a face da terra. E ele escuta ali naquela visão que estavam entoando um cântico. E qual era o cântico que se louvava ali no céu? O que é que ele está vendo? O que é que eles estavam adorando? Eles cantavam dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste, resgataste para Deus, tiraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Este, irmãos, que morreu e comprou com sangue um monte de gente de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação, e resgatou. Aqui é como um mercado de escravos, são pessoas que estavam lá amarradas, escravizadas. Então alguém chega com um grande valor e compra esses escravizados. E é isso que ele diz: compraste com o teu sangue os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Mas o que é que ele faz? E para o nosso Deus os constituísse, os escravos, que eram escravos, agora é reino e sacerdotes que reinarão sobre a face da terra. Isso é uma música, é um cântico. Então, no céu, João viu ser entoado esse cântico: digno és de abrir o livro. Versículo 11, ele escuta outro cântico, outra música. Apocalipse 5 e 11 diz assim: e vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, os seres viventes, os anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Veja o hino que eles cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Ele vê a criação, ele vê os seres angélicos, ele vê uma grande adoração nos céus, e o motivo dessa adoração é a dignidade daquele que se fez cordeiro, que morreu, que ressuscitou, que comprou pecadores para Deus. Ele é digno na eternidade dos céus de louvor por parte de toda a criação, não só dos homens, mas também dos anjos que adoram ao Senhor. E por que, irmãos, a heresia de Colossos, ela consegue alcançar tanta gente? Porque o coração pecaminoso, idólatra, ele tem a tendência de substituir a verdadeira adoração, substituir Jesus, substituir o verdadeiro culto, a verdadeira doutrina, a verdadeira religião por outra coisa. Mas o recado que Paulo dá, a mensagem que Paulo dá para os colossenses, ela impacta a gente hoje. É o tempo de
nós priorizarmos não seitas, não profecias de internet, não simpatias, não correr atrás de signos, não correr atrás de gente que está pedindo um pix para receber, para fazer oração por você, mas é tempo de estarmos nos pés de Jesus. É Ele que nos faz crescer espiritualmente. É Ele que vai nos garantir todo o bem espiritual. É por isso que nós servimos, nós cremos somente em Jesus. Mas eu quero motivar você nessa noite. Quero motivar, usando o exemplo dos homens de Deus, o exemplo de Enoque também, a caminhar diariamente no caminho que você recebeu. A não ter uma fé, irmãos, como nós temos em alguns lugares, e hoje começa até aqui, que antigamente tinha um negócio chamado católico não praticante. Hoje, a gente já pode ver gente que diz que é crente não praticante. Eu sou crente, de que igreja? Nenhuma. Rapaz, tu é crente? Sou de que igreja? Tal igreja, mas quanto tempo tu fala? Faz um ano que eu não vou lá. Caminhada com Jesus, ela parte dessa colaboração com a igreja, com o povo de Deus. Ela parte desse envolvimento com a comunidade da fé e se expande para todas as áreas da vida humana. Se eu sou cristão, se eu adoro aqui, se eu sirvo aqui, se eu canto aqui, a minha forma de lidar no trabalho, ela tem que ser uma forma cristã. Ela tem que ser uma forma que glorifica a Deus. Na escola tem que ser do mesmo jeito. A adoração que eu confesso, que eu professo aqui, na escola, na rua, entre os meus vizinhos, ela tem que ser assim, é o caminhar com Jesus. É o andar com Jesus. Se expande, a gente aprende aqui, adora aqui, louva aqui, mas o que a gente ouve é preciso ser aplicado nas áreas da vida da gente. Não existe crente não praticante. Não existe cristão só de teoria, porque o chamado de Cristo é para a prática. Precisamos também, irmãos, eu quero motivar você a nutrir-se exclusivamente de Cristo para o crescimento. Não é meditação transcendental que vai fazer você crescer. Não é corrente de internet, mande para 10 amigos e você vai receber uma bênção que vai fazer isso por você. Não é você dedicando mais tempo à novela, à internet, à rede social, que vai fazer você crescer, enquanto a Bíblia está abandonada, a oração está abandonada, o altar está esquecido, está quebrado, está rachado, porque você não busca Deus, você só abre a Bíblia quando vem para a igreja, só canta quando está na igreja, só busca Deus quando você está na frente de outros, mas na vida pessoal você nem pensa em Deus. Não pode ser assim. O que deve alimentar você diariamente é a palavra, a leitura, a oração, louvor, devocional. Nutrir-se exclusivamente de Cristo e deixar o resto para lá. Eu vejo na rede social, está lá um negócio lá, de outra religião demoníaca, diabólica, e está lá a curtida do povo crente, o povo cristão que adora a Deus. Está lá uma ideologia mascarada, defendendo todo tipo de imundície, pornografia, sexualidade. Está lá a curtida das pessoas. Não é assim, irmãos. Não é assim que Cristo quer que a gente ande. É preciso que a gente se alimente, que a gente esteja se abastecendo de Jesus. E que nós usemos o nosso tempo para isso também. Que a internet seja uma bênção na nossa vida. Que as coisas que a gente consome sejam também com o objetivo de nos abastecer espiritualmente. Também quero motivar você a confiar em Cristo como o único mediador. Talvez tenha dia que você acorde e não se sinta salvo. Talvez tenha dia que você ore e sinta que a sua oração não suba. Talvez tenha dia que você leia a Bíblia ou escuta uma pregação e pareça que aquilo não faz sentido. Pode acontecer. Mas, irmãos, a Bíblia diz que quem crê será salvo. Não é quem sente que é salvo que vai ser salvo. Porque tem muita gente por aí adorando a Satanás e diz que tem Deus no coração. E eles dizem que estão sentindo.
Não é para quem sente, é para quem crê, é para quem está enraizado, edificado no Senhor. No dia que você não sentir que a sua oração está subindo, que sentir que o seu culto está falho, que você está sem forças, creia nele, creia na cruz, diga em seu coração: Cristo morreu por mim, Ele me comprou, Ele me resgatou. Eu sentindo isso nesse momento ou não, e Ele é o mediador, a minha oração sobe por causa dEle, Ele vive eternamente. Ele disse aos discípulos: porque eu vivo, vós também vivereis. Ele não é simplesmente o teu Criador, o Salvador, Ele é o teu sustentador. Ele tem te sustentado, creia nele, creia nele. Por fim, irmãos, nós devemos transbordar em gratidão, dando glória só a Ele. A adoração em Colossos, a heresia de Colossos, ela era baseada no medo. Medo, esse medo de, eita, eu acho que eu não estou bem com Deus, eu acho que eu preciso fazer tantas coisas para ser aceito por Deus. Era baseado na pressão psicológica. Eita, se eu não fizer isso, eu vou ser amaldiçoado, vou ser condenado, vou ser não sei o quê. Medo. O apóstolo, ele conduz, na partezinha do último versículo, na versão que a gente tem aqui, crescendo em ações de graças. Em outras versões, em uma tradução melhor aqui é transbordando em ações de graças. Porque enquanto a heresia de Colossos falava que era preciso o povo fazer para ter, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, assim: vocês já têm, vocês já receberam, o Senhor está fazendo tudo por vocês, então vocês têm mais do que necessário para agradecer a Ele. Transbordar em gratidão. Louvar a Ele de todo o coração. Irmãos, o diabo não quer que a gente creia nisso. O diabo não quer que a gente adore só a Cristo. Ele quer que a gente saia daqui e vá procurar outra coisa. Mas eu quero te dizer que não existe outra coisa, não existe outro caminho, não existe outro nome, não existe outra pessoa. Busque a Ele, e Ele é mais do que suficiente para garantir a tua salvação. Oremos. Ó Deus, Pai bendito, Pai amado, o inimigo tem trabalhado, Senhor, para tirar do coração a fé, a verdadeira fé. O inimigo, ele tem trabalhado para achar que as pessoas que Tu salvaste não são amadas, elas não são, ó Deus, beneficiadas pela obra de Cristo, mas que nessa noite, Senhor, por meio da exposição da Tua palavra, o nosso coração esteja sedento de estar aos Teus pés diariamente. Ó Deus, que nós sejamos como plantas enraizadas que buscam um alimento sólido, que buscam os nutrientes necessários para crescer, como lavoura e edifício de Deus que crescem, porque o Senhor está fazendo uma grande obra e há de terminá-la, e há de aperfeiçoá-la. Ó Jesus, se o nosso coração não consegue Te louvar, se o nosso coração não consegue Te engrandecer nessa noite, quebra em nome de Jesus, Senhor, as barreiras, a dureza de coração, para que estejamos derramados da Tua presença e reconheçamos que até aqui nos ajudou o Senhor. Oh Deus, é isso que nós Te pedimos. Vamos ser lembrados que Cristo é suficiente. Jesus é o único mediador e aquele que possibilita que nós estejamos diante do Pai para ser ouvidos, para ter os pecados perdoados. Senhor, nos dê uma semana de paz, de trabalho, de bênção sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, que diante das dificuldades possamos recorrer ao Senhor, sabendo que seremos ouvidos por Ti e, segundo a Tua soberana vontade, seremos atendidos pelo Senhor. Nos dê uma boa noite de sono reparador, e possamos estar diante de Ti, confiando nas Tuas promessas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos.